Você já se pegou olhando para sua rosa do deserto e se perguntando quando essas flores vão aparecer? Imagine transformar essa planta resistente em um espetáculo de cores, em apenas alguns passos simples. No vídeo de hoje eu vou revelar o que poucos conhecem: como fazer sua rosa do deserto florescer mais rápido do que você imagina. Eu sou colaboradora da Office, grupo digital do canal Edenweiss, e com anos de experiência no cultivo dessas belezas, vou te guiar através de dicas práticas e comprovadas para ter resultados rápidos e incríveis. Eu sei o quanto pode ser frustrante cuidar da sua rosa do deserto e não ver flores por meses, ou até anos. Você cuida, rega, aduba, mas as flores simplesmente não aparecem. E isso é mais comum do que você pensa. A boa notícia é que existe uma solução, e ela está mais perto do que você imagina. A verdade é que muitas vezes pequenos erros no manejo podem atrasar o florescimento, mas com alguns ajustes, você pode acelerar esse processo e ter flores em tempo recorde. E a melhor parte é que essas mudanças são simples e qualquer um pode aplicar. Olá, povo de Deus! Fique comigo até o final e aprenda como fazer florir a sua rosa do deserto em pouco tempo. Então vamos direto ao ponto. A primeira coisa que você precisa entender é que a rosa do deserto é uma planta muito específica quando se trata de nutrientes. Para florescer rapidamente, ela precisa de um solo bem drenado e rico em fósforo. O fósforo é o segredo para estimular a floração. A maioria das pessoas usa um adubo genérico, mas isso não é suficiente. Eu recomendo usar um adubo específico para flores, que você pode encontrar facilmente em lojas especializadas. E aqui vai uma dica exclusiva: misture o adubo com um pouco de torta de mamona. Essa combinação fornece nutrientes de forma equilibrada, garantindo que sua planta tenha toda a energia necessária para florescer. Faça isso a cada 2 semanas durante a estação de crescimento, e em poucas semanas você já vai notar as mudanças. É algo simples, mas que faz toda a diferença para acelerar o ciclo de florescimento da planta. Agora, para acelerar o florescimento da sua rosa do deserto, o primeiro passo é garantir que o substrato dela esteja absolutamente ideal. E quando eu digo ideal, não falo apenas de qualquer solo. As rosas do deserto prosperam em solos bem drenados. Aqui, a mistura correta de solo é fundamental. Eu recomendo uma combinação de areia grossa, perlita e terra vegetal. A areia grossa ajuda na drenagem, enquanto a perlita evita que o solo fique compactado, dando espaço para as raízes respirarem. Se o solo for muito compacto ou retiver água, as raízes podem apodrecer, e isso é um dos maiores obstáculos para o florescimento. O truque está em simular o habitat natural da rosa do deserto, que é uma planta nativa de regiões áridas, como a África e a Península Arábica. Se você quiser garantir a melhor drenagem possível, pode adicionar um pouco de pedrinhas ou cascalho no fundo do vaso. Outra técnica pouco falada, mas muito eficaz, é o uso de fertilizantes líquidos. Eles são absorvidos de maneira mais rápida pelas raízes. Eu uso um fertilizante líquido específico para plantas floríferas uma vez por mês, diluído em água. Isso garante que a planta receba nutrientes essenciais de forma imediata, o que acelera a floração. Além dos macronutrientes como fósforo e potássio, você sabia que os micronutrientes como o zinco e o ferro desempenham um papel crucial no processo de florescimento? Eles ajudam a ativar enzimas que estimulam a produção de brotos florais. Uma das maneiras mais fáceis de garantir que sua planta receba esses micronutrientes é utilizar adubos orgânicos, como farinha de ossos ou humus de minhoca. Outro ponto importante é a forma como você rega. Eu sei que muita gente pensa que por ser uma planta de regiões secas, a rosa do deserto não precisa de tanta água. Mas durante o período de floração, a planta precisa de água, só que de maneira controlada. A técnica aqui é regar profundamente, ou seja, molhar bastante o solo até que a água comece a sair pelos furos do vaso. Mas depois deixar o solo secar completamente antes de regar novamente. Isso estimula as raízes a crescerem fortes e saudáveis, criando uma base sólida para suportar muitas flores. Outro fator que pode estar limitando o florescimento da sua rosa do deserto é a quantidade de luz solar. Essa planta precisa de no mínimo 6 horas de luz direta por dia para florescer. Se você não tem um local em casa que receba essa quantidade de sol, considere movê-la para um local onde receba mais luz. Ou até mesmo usar lâmpadas de cultivo que imitam a luz solar. Um ambiente com pouca luz atrasa o crescimento e inibe a produção de flores.
Temperatura e umidade também influenciam bastante no ciclo de floração. A rosa do deserto prefere ambientes quentes e secos. Se você mora em uma região mais úmida ou fria, é importante manter sua planta em um local protegido, mas bem ventilado. Um truque que uso aqui no meu cultivo é garantir que a temperatura à noite não caia muito abaixo de 15 graus Celsius, pois temperaturas baixas podem fazer a planta entrar em dormência, o que retarda a floração. Agora, uma técnica pouco conhecida é o estresse hídrico controlado. Isso significa que você vai reduzir as regas por um curto período, geralmente no final do inverno, antes da estação de crescimento, para estimular a floração. Essa técnica imita as condições naturais da planta no seu habitat, onde ela passa por períodos de seca seguidos por chuvas. Quando você começa a regar novamente, a planta entende que é hora de florescer. Uma outra técnica avançada que pode ajudar a acelerar o processo de floração é o uso de estimulantes hormonais, como o ácido giberélico, que induzem a floração de maneira mais rápida. Você pode encontrar esses hormônios em lojas especializadas, mas é importante usá-los com cautela, seguindo as instruções do fabricante. Olha só o resultado incrível que obtive com essa técnica. Aqui estão minhas rosas do deserto antes e depois da aplicação. E não sou só eu que consegui esse resultado. A Carla Amorim, por exemplo, começou a aplicar essas dicas há 2 meses e veja só o resultado. Flores que nunca apareceram antes agora enchem suas plantas de vida. Esses resultados não são exceção, eles são a regra. Centenas de pessoas já colocaram essas dicas em prática e tiveram resultados maravilhosos. Isso é a prova de que você também pode fazer sua planta florescer rapidamente, mesmo que até agora tenha encontrado dificuldades. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho. Agora que você já sabe como nutrir sua planta da maneira correta, vamos para uma técnica mais avançada, e que poucos cultivadores conhecem, a poda de estímulo. Sim, pode parecer contraditório, mas ao podar os galhos da sua rosa do deserto, você força a planta a redirecionar sua energia para a floração. Isso estimula a produção de novos brotos e, consequentemente, mais flores. Mas não é qualquer tipo de poda. A poda precisa ser estratégica. Corte logo acima dos nódulos, e sempre use ferramentas esterilizadas para evitar contaminações. Isso vai garantir que sua planta responda da forma correta, com uma explosão de flores em poucas semanas. Lembre-se, essa técnica precisa ser aplicada na época certa, logo após o período de dormência, quando a planta está se preparando para crescer novamente. A técnica não é tão falada porque requer um pouco mais de atenção e paciência. Mas para quem busca resultados rápidos e não quer esperar meses ou anos, é uma estratégia infalível. Estamos falando da poda da raiz, imagine só. Enquanto muitos ainda aguardam a primeira flor, você já terá sua rosa do deserto cheia de flores vibrantes. E aqui reafirmamos que a iluminação é crucial para a floração. A rosa do deserto precisa de muita luz solar direta, pelo menos 6 horas por dia. Se sua planta não estiver recebendo essa quantidade, considere movê-la para um local mais ensolarado ou até investir em luzes de cultivo. Essas luzes podem simular o sol, e são extremamente úteis em áreas onde a luz natural é limitada. A rega é outro ponto crucial. Muita água pode causar o apodrecimento das raízes, mas pouca água impede o florescimento. O segredo está na irrigação profunda, mais espaçada. Regue bem, até ver a água saindo pelo fundo do vaso, e então espere o solo secar completamente antes de regar novamente. Esse ciclo simula as condições naturais da planta e ajuda a induzir a floração. Agora que você já sabe tudo o que precisa para fazer sua rosa do deserto florescer em tempo recorde, é hora de agir. Não espere mais. Quanto mais cedo você começar, mais rápido verá os resultados. Deixe seu comentário abaixo, conte como sua planta está se desenvolvendo, e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma dica como essa. E lembre-se, o sucesso no cultivo está nas pequenas ações que você faz hoje. A Office, Grupo Digital, agradece a sua atenção. Muita paz, muita saúde, muita fé e muitas felicidades para você e toda a sua família. Fica na paz de Cristo. Amém?